Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje mais um react ao programa da ESPN com todas as informações de Corinthians e São Paulo. Vamos ver no vídeo de hoje com os comentaristas da ESPN todas as informações dentro de campo e, é claro, os lances polêmicos, expulsões e até mesmo um pênalti que poderia ter sido dado para o Corinthians. Quer saber todas as informações? Fique no vídeo até o final. Desde já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nada. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Dá pra gente falar, né, Marcelo? É isso, a gente vai analisar se São Paulo e Corinthians, né? Acho que a gente pode colocar como justa a vitória do São Paulo, por tudo que foi apresentado, até pela questão mental também do São Paulo, né? O Corinthians teve 2 jogadores expulsos, isso tem um reflexo muito grande dentro da partida. É uma vitória que faz bem para o São Paulo, porque, né, após uma eliminação, você vencer um clássico importante como contra o seu grande rival tem um impacto positivo. Sim. E tem a questão do Corinthians também, que acabou perdendo a cabeça em alguns momentos, né? Isso prejudicou muito a equipe e o Corinthians continua, né, no momento, nessa zona tão complicada de zona de rebaixamento. Então é um trabalho também que vai ter que ser feito até o confronto na Copa do Brasil contra o Flamengo. Pois realmente a gente está vendo aí o momento em que o Fagner foi expulso, né? Depois de um pisão no Caleri. Sim. E aí o Lucas vai e abre o placar para o São Paulo. Rodrigo Bueno, Bubu com a gente também. Fala, Bubu, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você, Marcelo, capitão, fã de esporte. Se não tem, digamos assim, como o São Paulino recuperar o que aconteceu nesse mês de setembro com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, ao menos esse mês de setembro, que foi tão difícil para os tricolores, você termina o mês vencendo o seu maior rival com muita cara de redenção, né? O Lucas Moura tinha perdido um pênalti no jogo contra o Botafogo na Libertadores. Teve até uma discussão ali entre o Caleri, o Luciano e o Lucas Moura para ver quem ia bater o pênalti. O Luciano queria bater o pênalti. O Caleri convenceu ele a deixar a bola com o Lucas. E achei ótimo o momento do Caleri. A gente fala sobre isso. Para recuperar, né, um pouco, né, o Lucas Moura, que estava muito abatido. E aí, na sequência, o jogo ficou mais fácil para o São Paulo. Ficou tão fácil, que quase que o São Paulo, no final, se complica, né? A diferença numérica é abissal, né? Quando você tem 11 contra 9, mesmo assim o Corinthians conseguiu fazer um gol com o Roberto. O Corinthians tem um prejuízo já para a outra rodada, né? Que fica sem o Fagner e sem o André Ramalho. Já tem 2 jogadores expulsos. E o São Paulo se recoloca na briga pelo G4. A missão do São Paulo até agora, no final do ano, é se classificar para a próxima Libertadores e, se possível, no G4, né? Pegar uma vaga direta, fica na torcida aí para o Flamengo tropeçar, o São Paulo ficar entre os 4 primeiros do campeonato. E a gente já vê o Zinho também aqui no nosso estúdio. O Zinho participa com a gente desse Sport Center. Fala, Zinho. Abençoado, Zinho, conosco. Boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite para você, para os meus colegas, companheiros. Capita, Fábio Luciano, Rodrigo Bueno, rei de Nova Iguaçu, conhece tudo da Baixada Fluminense e é um fã de esporte, né? Olha, eu ouvi atentamente os companheiros falando aí sobre o duelo, né, São Paulo e Corinthians. Eu fiquei, confesso, Marcela, com o celular no jogo do Fluminense, aí hora eu botava o jogo do Fluminense no telão e o do São Paulo e Corinthians no celular, ou seja, tentando acompanhar os dois. E olha, jogos bem, primeiro tempo, ruins, dos dois jogos que eu acompanhei. Bem assim, sem muita qualidade técnica, o clássico achei muito pegado, muita falta, muita discussão. Jogo só aconteceu um pouco mais no segundo tempo, que o Corinthians saiu, foi para o jogo para tentar empatar o jogo, né? As expulsões condicionaram muito o jogo para mim. Jogar com jogadores a menos fica muito complicado, mas ao mesmo tempo me decepcionei com o São Paulo, porque o São Paulo com 2 jogadores a mais não foi superior de amassar, de controlar o jogo. O Corinthians fez gol e teve chance para fazer outro. Então assim, 3-1, parece que, quem não viu o jogo, né, que o São Paulo deitou e rolou no jogo. Eu não vi isso. E até me decepcionou, o São Paulo muito mais abalado pela saída da Libertadores do que o Corinthians, que está na zona de rebaixamento, Marcelo. Eu vi o Corinthians tentando mais, o Corinthians com mais personalidade que o São Paulo, que com 2 jogadores a mais não matou logo o jogo, veio fazer o terceiro já no final do jogo. Então me decepcionou essa postura do São Paulo,
Eu entendo que você sai de uma competição grande, tem um pouco aí de ressaca, mas está pegando um time que está no sufoco total no Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians. Então, o São Paulo, para mim, tem que se levantar mais rápido, porque ele tem chance. O Bubu falou que é pelo G4, mas pela pontuação ele tem chance de ser campeão brasileiro ainda. Então, a minha visão foi essa. E do outro lado, Marcela? Eu quero voltar, colocar esse ponto que o Zinho disse agora. Um São Paulo que poderia ter feito muito mais, principalmente porque estava, primeiro, com um jogador a menos, mas no segundo tempo ali, a partir dos 17 minutos, com 2 jogadores a mais. O São Paulo com 2 jogadores a mais. Você também sentiu isso, Capita? Porque tem uma hora ali, aos 40 minutos, que parece que é um São Paulo querendo que o jogo acabe. Sim. E é 40 minutos com 2 jogadores a mais. E vencendo por 2-1. Mas aí tá naquela luta, tipo, vamos afobado ali para querer que o jogo acabe. Você sentiu isso também? Então, Marcela, assim, o Corinthians, quando perdeu o primeiro jogador, que foi o Fagner, na volta do segundo tempo, parecia que o jogo estava com o mesmo número de jogadores dos 2 lados. Então, assim, o São Paulo em nenhum momento conseguiu aproveitar essa questão de um jogador que já tem uma diferença, tem um impacto dentro do jogo. O Corinthians fez algumas alterações, né, no intervalo, acabou tirando, por exemplo, o Bidu do lado esquerdo e não colocou nenhum jogador na função ali. Então, assim, a gente percebia que tinha um espaço a ser explorado pelo São Paulo no início do segundo tempo que não foi explorado. E o Corinthians, né, teve algumas possibilidades, teve uma chance com o Coronado, que tentou achar um passe ali para o Romero, depois teve o próprio Romero, acabou perdendo uma chance no comecinho do segundo tempo, e aí vem a expulsão do André Ramalho. Acho que é aí que chama um pouco mais a atenção, porque quando você tem 2 jogadores a mais, Marcela, assim, os espaços eles aumentam muito para quem tem os 11 jogadores em campo. E aí nessa questão eu concordo com o Zinho, né? A gente vai debater com o Bubu também, que o São Paulo não soube explorar esses espaços que o Corinthians acabou propiciando e correu o risco realmente de sofrer, né? Como sofreu o gol do Yuri Alberto, correu o risco de sofrer até o empate, mas é algo que tem um pouco de relação à eliminação da Libertadores, né? Então, assim, tem também um desgaste físico, tem uma questão psicológica, né? A importância de você já estar vencendo o jogo e acabar tropeçando em um clássico, em um jogo que você tem jogadores a mais, a cobrança seria muito grande em cima do São Paulo pela eliminação e caso o Corinthians viesse a empatar a partida. Então tem algumas questões a serem analisadas, mas assim, eu não percebi, Marcelo, durante o jogo e principalmente após a expulsão do André Ramalho, alguma chance do Corinthians de reverter essa situação. Sim. É lógico, o Corinthians criou algumas chances na base do, né, enfim, da vontade, da luta, é a cara desse Corinthians também, mas o São Paulo, da sua forma, acabou controlando o jogo. A gente pode questionar, assim, o São Paulo, como o Bubu mesmo falou em alguns momentos, o São Paulo tinha a chance de buscar o terceiro gol e optava em trazer a bola para trás, em tirar a velocidade do jogo, e aí falta essa questão de realmente matar a partida. Mas aí é mais uma questão de controlar o jogo do que dar a possibilidade do adversário de fazer o gol. E a vitória acaba sendo justa, na minha opinião, merecida, né? Porque o São Paulo, como eu disse, teve essa questão psicológica também, né? Porque vem de uma eliminação, mas soube manter esse controle emocional para provocar o Corinthians em alguns momentos. No lance do Luciano, por exemplo, com o André Ramalho, acaba sendo uma provocação, né? O André Ramalho acaba perdendo a cabeça em um lance que já tinha sido paralisado pelo árbitro. A questão do Fagner, a gente, assim, entende toda a carreira do Fagner, positiva e negativa, mas é um jogador que, pela experiência que tem, pelo momento do clube, né? Pelo posicionamento de capitão que ele é hoje, ele acaba... porque, assim, eu não vejo disputa do Fagner. Assim, se ele estivesse tentando disputar a bola e tivesse tido um contato com o Caleri, mas eu não percebo isso em nenhum momento. Você percebe que ele vai realmente para pisar no Caleri, né? Ele, na minha visão, eu não vejo ele tentando disputar a bola com relação a essa jogada. O que me chama a atenção, e até falei com o Bubu um pouco fora do ar, é porque, assim, a gente vê muitos jogadores, aí eu vou fazer um elogio para o Caleri agora, porque a gente vê muitos jogadores que no primeiro tranco que tomam, eles optam em sofrer a falta, em ficar no chão, e no lance da penalidade, o Caleri ele toma 2 trancos, né? Ele sofre 2 faltas, ele continua na jogada, então, assim, ele faz que vai cair, ele retoma a força, ele leva a jogada para dentro da área e acaba sofrendo a penalidade do Fagner. Então tem essa questão também, né, do jogador entender o momento que ele tem que sofrer a falta, ou tem que chamar a atenção do árbitro para isso, mas
mas também que ele pode levar uma vantagem, como o Caleri levou para conseguir aí a penalidade e o primeiro gol. Então, assim, com relação a um panorama geral, eu acho que o Corinthians perdeu a cabeça em momentos que não poderia perder e o São Paulo, dentro de um contexto geral, soube controlar a partida. Pois é, um São Paulo que eu acho que o Zubeldia até sente esse momento mais perigoso, né? Que um Corinthians, será que o Corinthians pode empatar? E aí coloca o André Silva e é muito feliz porque é ele que faz o gol, o terceiro gol. Mas, Bubu, como é que você vê, então, esse momento do São Paulo, esse momento pós-queda de Libertadores? Como é que você enxerga essa partida contra o Corinthians e essa vitória que foi muito importante até para o restante da temporada, né? Tirar aquilo, sai e vamos pensar agora no que importa, que é o Campeonato Brasileiro. Para o São Paulino não tem melhor remédio ou solução do que vencer o Corinthians, que é o maior rival. O São Paulo mantém um tabu, né? Na história do Majestoso, o São Paulo jamais perdeu do Corinthians fora do estado de São Paulo. Já teve jogo em Recife, São Paulo ganhou por 1-0, no Recife. No Recife. Já teve jogo em Goiânia, empate, teve jogo nos Estados Unidos, a Florida Cup, São Paulo empatou e ganhou, foi campeão nos pênaltis. Agora o jogo em Brasília, então, né, nesses, não são tantos, né? Mas são 4 jogos agora fora do estado de São Paulo, entre Corinthians e São Paulo nunca foi derrotado. Então, para o São Paulo vencer essa partida, é claro, você olha a tabela, ganhar 3 pontos é interessante, o São Paulo está numa posição nobre, só que é muito mais o aspecto psicológico, Sim. aspecto moral, o torcedor tá machucado, tá dolorido, então para ele vencer o Corinthians, se fosse de 1-0 ali, já seria algo assim muito positivo. Só que a partida se apresentou de tal maneira para o São Paulo golear o Corinthians. Então, se o São Paulo tivesse mais fome, tivesse mais ambição, eu comentava aqui com o Capita, né? Muitas vezes o time moroso, aproveitando, tem 2 jogadores, mas vamos ficar tocando aqui. A torcida em algum momento pedindo mais um, tava 2-0, o jogador tocando pro lado, aí começa tá olé, olé, pô, você tá com 2 a mais contra o seu maior rival, é raro ter uma chance como essa pra você castigar o seu adversário, né? E o São Paulo não fez. Deixa eu só colocar esses números, Bubu, até pra você falar. São números assim, ó, 53% de posse de bola do São Paulo, 47%, a gente pensa, né? 2 a mais, mas ok, era o São Paulo que tava sempre na frente. Passes certos, 322, 273, finalizações, 19 do São Paulo contra 11 do Corinthians, 8 do São Paulo no alvo, 3 do Corinthians. Grandes chances, 4-3 pro São Paulo, ações na área rival, 27-14. E o gols esperados, 2,55, 0,70. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram, não deu hoje pro Corinthians. Foram pontos valiosíssimos que ele acabou não levando, né, no Brasileirão, com 2 expulsos. E nós sabemos que as expulsões, elas foram válidas. Porém, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os lances polêmicos que seriam a favor do Corinthians, né? Um pênalti não dado ali e a arbitragem que parecia um pouco perdida dentro de campo. Parecia que estava querendo lutar contra o Corinthians dentro de campo. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você também viu isso? Foi impressão minha, né? Deixe nos comentários a sua opinião. E agora vamos aguardar o próximo jogo de Corinthians e Flamengo e você já sabe, todas as informações você terá aqui no canal. Então já se inscreva para não perder nada, deixe o seu like para me apoiar e é claro, se quer receber todas as notícias em primeira mão, é só clicar no sininho e ser avisado sempre que sair vídeos novos do Timão aqui no canal. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!